Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão sobre uma verdadeira obra-prima. O filme Luz de Inverno, de 1963, que contou com a direção do mestre máximo, do mestre sueco Ingmar Bergman. Vamos lá então, gente, para falarmos aqui sobre Luz de Inverno, esse clássico do cinema. E eu quero trazer a vocês a discussão sobre esse filme do Bergman já a partir do título. Luz de Inverno, né? Com essa belíssima tradução que o português ganhou. Olha, gente, para nós brasileiros e brasileiras, o inverno não faz muito sentido, né? As 4 estações no Brasil como que se resumem ao eterno verão, ou por vezes, quando as pessoas não moram em cidades muito quentes, a uma tépida primavera. Mas aqui na Europa, eu que estou morando aqui em Portugal, e Portugal é um país de temperatura ainda bastante amena, se comparado, por exemplo, com a Alemanha, com a Polônia, isso para não falar na boa e velha Rassískaya Federacja, da Federação Russa, cujo general inverno é conhecido ao redor do mundo. Mas aqui eu quero dizer a vocês que a luz de inverno é aquela luz que vem, mas não acalenta. Ela tem justamente muita luz e pouco calor, pouco, digamos, acalento. E quando nós pensamos na trama que envolve o pastor Thomas, que envolve o Jonas Persson, que vai acabar se matando, que envolve a Marta, essa mulher que está apaixonada por Thomas, pelo pastor, quando nós pensamos nessa trama de suma tensão em relação à existência ou à inexistência de Deus, luz, que é algo historicamente associado, uma imagem com uma simbologia muito forte associada a Deus, a luz de inverno, na dimensão da transcendência, é aquela luz, é aquele Deus, é aquela transcendência que já não acalentam, que já não nos trazem conforto. Então, eu diria a vocês que Luz de Inverno é uma das grandes construções bergmanianas sobre a potencial inexistência de Deus e os seus desdobramentos para a vida. Se você está assistindo aqui a essa resenha e quer acompanhar o momento em que as discussões que vão desembocar em Luz de Inverno, na obra do Bergman, começam, eu peço a vocês que depois de verem essa resenha sobre Luz de Inverno, que vocês aqui na playlist Resenhas de Filmes com Vassoler, busquem a primeira resenha deste meu canal do YouTube. A resenha sobre o filme O Sétimo Selo. Porque Luz de Inverno é, digamos, a contraparte ao surgimento mais contemporâneo, um filme de meados do século XX, eu falei aqui a vocês, de 1963, e eu sempre olhando aqui para o meu reloginho, é um filme que vai prolongar as discussões que acontecem ali em O Sétimo Selo. Vamos falar para vocês. O pastor Thomas, aquele que está embebido da luz de inverno, que já não acalenta com a fé, é alguém que no começo do filme está perfazendo uma missa, um ritual, um culto do seu protestantismo, do seu cristianismo. E todos os ritos são respeitados. Se fala ali a liturgia, há o momento ali da hóstia, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, um protestantismo ainda mais próximo da liturgia católica. Só que a partir disso, nós percebemos que o pastor Thomas está exercendo o sacerdócio não como uma vocação, mas justamente como mais um ofício alienado dos seus próprios princípios. Isso que eventualmente nós associamos a um trabalhador, a uma trabalhadora de uma fábrica, aquele trabalho massacrante, extenuante, burocrático, desprovido de sentido,
nós geralmente não associamos a carreira do sacerdócio, que deveria ser exercida, ou que se supõe que é exercida por vocação, por um chamado, um calling, como se diz no inglês, ou beruf, a vocação que Martinho Lutero, ao traduzir a Bíblia para o alemão, empregando essa palavra beruf, aproximou trabalho da mesma vocação. Só que Tomás está na corda bamba. Ele perfaz os ritos, mas percebe que esses ritos estão esvaziados de sentido. E aqui, esse nome do pastor Tomás não pode ser aleatório. Se vocês se lembrarem de Tomé, aquele que conviveu com Jesus Cristo, vocês vão se lembrar da máxima ver para crer. Agora, Tomás como que precisaria crer para ver, invertendo a máxima, mas ele já não tem em si a dimensão da divindade. E acontece que esse Tomás, esse Tomé sueco, esse pastor que já potencialmente não acredita em Deus, vai ser corresponsável por um suicídio. Suicídio que ele próprio não tivera coragem de perfazer. O filme é bastante sintético, tem poucos núcleos de conflito, mas quando eles irrompem como uma pústula, purulentos, cheios de ardência, cheios de dor. Vejam vocês. A personagem interpretada por Max von Sydow, o pescador, vejam, mais uma construção nada aleatória, porque Jonas Persson é pescador, e Jonas do Velho Testamento, aquele que esteve no bojo de uma baleia, agora potencialmente não acredita em Deus. E o motivo parece descompassado, parece descompensado. A esposa de Jonas, grávida do 4º filho do marido, né? Vai até a igreja e pede ao pastor que ele diga a Jonas algo de reconfortante, porque Jonas lera no jornal que os chineses estavam para desenvolver a sua própria bomba atômica, e que isso como que mostrava, nas palavras simples da esposa do Jonas, a completa sensaboria, o completo absurdo do mundo. E Jonas queria então tirar a própria vida. O pastor, num primeiro momento, diz que precisa conversar ali com Jonas em particular, a esposa aquece, e o Jonas fica de voltar para a igreja. É importante dizer que desde o primeiro momento, quando o pastor é chamado a trazer uma palavra de aconchego, de conforto, de consolo, nessa busca de que a religião era circundada, as pessoas chegavam para encontrar conforto, consolo, uma mensagem. Esse pastor, hoje substituído pelos homens de ciência, né, pelos homens e mulheres da ciência, por esses sacerdotes do mundo sem Deus, esse pastor, ao invés de trazer consolo para o Jonas, já no primeiro momento diz: nós estamos em nossas vidas frágeis, e quando tentamos nos aproximar de Deus, na verdade, nada mais fazemos do que auscultar o seu silêncio. Essa mensagem tétrica já prenuncia que o pastor Thomas vai trazer não uma mão de acalento para o Jonas, mas sim como que empurrá-lo para o precipício. Realize, Jonas, o suicídio que eu não tenho coragem de perfazer. Numa atitude trágica. Quando Jonas volta à igreja, as colocações de Tomás, do pastor, não são voltadas para a dor que Jonas sente. O pastor como que exterioriza para a personagem de Max von Sydow, desse grande ator que participou de vários filmes bergmanianos, as suas próprias angústias. Num momento muito sintomático, o pastor Thomas diz que concebera um Deus que era uma proteção paternalista, um Deus de resguardo, um Deus que nós poderíamos chamar de narcísico. Mas quando o mundo apresentou para o pastor Thomas a sua cara de medusa, quando a sua esposa faleceu, quando ele sobreviveu a seu único amor, e o mundo se lhe apresentou uma cara de medusa, uma carranca, a sua face tétrica, Deus, contrastado com esse mundo, pareceu um Deus aranha, um Deus monstro, que não tinha correlação com a realidade mesma. E o pastor Tomás perdeu a sua guarida de fé. Quando Tomás
traz isso à tona para o pescador Jonas. O pescador, diferentemente de Pedro, a quem Cristo chama para deixar de ser pescador de peixes e sim pescador de homens e mulheres, para aumentar ali o rebanho da fé, Jonas vai até a beira de um lago. Isso também é sintomático. Como se já não fosse possível o batismo no Jordão, e dá um tiro de espingarda na própria cabeça. Se explode, se mata. Thomas sabia que isso era possível. E então, é corresponsável? Ele não puxou o gatilho. Mas, de repente, por estar simbólica e concretamente dentro de um hábito, não pôde deixá-lo. Não teve coragem que o pescador Jonas teve, mesmo com sua esposa grávida. E obviamente a deixou não em maus lençóis, nos piores lençóis, nos mais rotos lençóis que nós podemos imaginar. E a questão não acaba aí. Existe uma mulher chamada Marta, mais uma vez, Marta, nos evangelhos, é irmã de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, aquela que tem a dimensão da fé e da persistência. Essa Marta tem persistência. Se tem fé, deve ter tanta fé quanto tem o pastor Thomas, ou seja, praticamente nenhuma. Só que ela quer ficar com ele. Ela se apaixona pelo pastor. Ela frequenta as missas. Ela quer se casar com o pastor. Como vocês podem saber, não há problema algum na igreja protestante, nas suas várias denominações, isso desde a reforma protestante, para o casamento de clérigos. Isso é um problema para a igreja católica, né? Não, o celibato é compulsório, obrigatório para os clérigos católicos, né? Então ela quer se casar com o pastor Thomas. E num momento ali de flashback, que o Bergman traz no filme, mas um flashback sincrônico, ou seja, é uma retomada do passado que se dá no presente, nós vemos o Thomas passando a mão pelas fotos da sua antiga esposa. E é importante perceber que Marta ama Thomas tentando engolfá-lo de carinho, preocupação, cuidado. Se ele está gripado, ela quer trazer um antigripal, quer oferecer uma sopinha, quer levá-lo para um local mais cálido. E enquanto eu revia o Luz de Inverno, para conversar com vocês aqui nessa resenha, eu senti náusea de uma das cenas que eu reputo uma das mais cruéis, não só da obra do Bergman, mas de toda a história do cinema que eu já vi. Tem um determinado momento em que a Marta lê uma carta, né? Na verdade ela manda uma carta e o Bergman a coloca lendo, né? Como se ela tivesse ali, como se ela fosse uma voz dentro da consciência do pastor Thomas. A Marta lê essa carta, dizendo que percebia a falta de fé do pastor e que que essa dimensão dessa fé era uma fé estranha, porque o pastor parecia se preocupar mais com a sua própria redenção, mais com o seu próprio resguardo, do que com a figura comiserada de Jesus Cristo. Uma fé que não se voltava para o altruísmo verdadeiro. E o pastor falava da dimensão salvífica do amor e não o exercia. Como se ela estivesse dizendo, eu estou aqui, você pode me amar, eu posso amar você. Mas numa cena terrível, o pastor ali, corresponsável pelo suicídio do Jonas, se não, obviamente, aquele que levou o Jonas a fazê-lo, mas aquele que retirou por fim o substrato de fé, a última barreira da morte de Deus para que Jonas se matasse, perdido o sentido da vida que estava, o pastor Thomas humilha a Marta, diz que tem repulsa por suas bolhas nas mãos, pelas doenças que ela tem, pelo excesso de cuidado. E num determinado momento ele diz para a Marta que ele odeia a tentativa de a Marta mimetizar as atitudes de sua antiga mulher. Que ela, a esposa falecida, né, viúvo que ele era a única pessoa que ele tinha amado e poderia ter amado na vida. E aí Marta sintomaticamente diz que ela sequer havia conhecido a esposa de Thomas. Ele estava preso numa redoma. Ele concebera uma vida idílica, resguardada por Deus no seu casamento.
uma vida narcísica, em que se amava quem o ama sem a tentativa de sair de uma determinada bolha, de uma determinada sacristia, de uma determinada comunidade. Marta tentou abraçá-lo, passou por cima dessa mesma humilhação, mas o pastor Thomas jamais consegue se reconciliar com uma dimensão propriamente dita de fé. E aí é importante mostrar que essa luz de inverno tem muitas simbologias ao longo do filme. Já na sua própria bela imagem poética, mas também com uma imagem de Cristo que é apresentada por Ingmar Bergman, de um Cristo esquálido na cruz. Se vocês pensarem, né, nós que fazemos parte de um país com a história de formação católica, nós certamente já vimos muitas vezes, tenhamos ou não espiritualidade, religiosidade católica, protestante, assim por diante, mas especificamente católica, nós muitas vezes vimos Cristo na cruz. Muitas e muitas vezes. E por vezes, vocês provavelmente já pensaram sobre isso também, por vezes a gente fica imaginando que a cruz não lhe trouxe muito sofrimento, porque a representação tradicional traz um corpo de Cristo ainda que macerado, ainda que morto, né, porque Cristo foi crucificado, um corpo musculoso, sem marcas, sem chagas, sem feridas, muitas vezes impassível, olímpico, sobre-humano em face da dor que é demasiado humana. Mas o Cristo de luz de inverno é um Cristo macérrimo, é um Cristo cujas costelas quase rasgam a pele, tamanha magreza, tamanho ali o caráter macérrimo de Jesus Cristo. Cristo tem o rosto sobremaneira agônico, um rosto chupado, um rosto de caveira e cadavérico, cabelos desgrenhados, a dor encarnada. E mais, quando a câmera de Bergman se aproxima, municiada pela luz de inverno, a luz que não ilumina, a luz que não acalenta, nós percebemos que a imagem de madeira de Cristo está carcomida por cupins, como se na verdade ela não tivesse sobrevida e transcendência para além da sua própria materialidade. Então Bergman vai esvaziando a dimensão da espiritualidade. Bergman, filho de pastor protestante, vai esvaziando essa dimensão. Flávio, será que há muitas referências ou possibilidades autobiográficas nesse filme Luz de Inverno? Eu sempre tomo muito cuidado para fazer essas associações imediatas, mas é importante dizer que em Luz de Inverno nunca Ingmar Bergman, em sua filmografia, esteve tão perto do esvaziamento da vida por Deus. Aliás, a expressão mais famosa nos filmes de Bergman é a expressão do silêncio de Deus. Já numa das primeiras cenas de O Sétimo Selo, filme já resenhado aqui, aparece um céu, uma abóboda completamente vazia. Uma abóboda em que nada transparece, sequer uma nuvem. E aqui em Luz de Inverno, parece que a tentativa do cavaleiro medieval Antonius Bloch de O Sétimo Selo de conversar com Deus já foi aceita com o transcurso da história, com o questionamento técnico-científico sobre a existência de Deus, já foi aceita como dada. E as personagens, então, a Marta, por exemplo, é quem diz, Deus não existe, e diz isso para o pastor Thomas. E ele não se rebela. Como se ela estivesse exteriorizando algo que está em sua própria consciência. Então é importante dizer que o silêncio de Deus não é apenas uma procura em Luz de Inverno. Ele já é uma consecução. Ele já é uma execução. Como que nós estamos ali, não mais no patíbulo de Deus, no patíbulo em que Deus foi, digamos, morto pela história, mas estamos caminhando entre seus escombros. Esse é, justamente, um dos libelos mais fortes de Bergman, que é alguém atormentado. Eu não diria que Bergman é um ateu. Eu diria que Bergman é um dubitativo radical. Alguém que torceu em várias direções a possibilidade de existência ou inexistência de Deus. Um Fyodor Dostoiévski do cinema. Aliás, junto com Lars von Trier, é o cineasta que mais se aproxima, a meu ver, da obra do grande mestre russo Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Pessoal, essa foi a resenha do filme Luz de Inverno, obra-prima de 1963, que contou com a direção do grande cineasta sueco
Ingmar Bergman. Se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades desse canal, das resenhas de livros, das resenhas de filmes, das leituras de Vassoler, das aulas ao vivo com Vassoler e das viagens de Vassoler, essa volta ao mundo em 80 ou 800 vídeos, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar justamente um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal e, segundo sua situação financeira, apoiar este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu deixo sempre o convite para vocês assistirem às resenhas de filmes aqui do meu canal, que acontecem todos os sábados, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, aí no nosso Brasil. Então até a próxima resenha de filme, pessoal, e tchau, tchau!